Fala pessoal, beleza? Vim aqui hoje falar um pouco sobre a calculadora de pilares de concreto armado. O uso dela é bem simples, acredito que vocês vão entender muito bem. Primeira coisa é a gente entender qual que é o sinal de cada solicitação. Força axial positiva é tração, negativa é compressão. No caso mais usual aí o pilar está comprimido, né? Então a gente vai colocar uma solicitação aqui negativa. Vamos já colocar aqui um menos 10 toneladas forças. A unidade que eu trabalho aqui é tonelada e tonelada metros, né? Para o momento. Momento em X, momento em torno do eixo X, certo? Tração na parte inferior aqui é um valor positivo e o valor negativo vai gerar uma tração na parte superior, certo? Momento em Y, que é o momento em torno do eixo Y. Positivo gera uma tração na parte esquerda aqui da seção e valor negativo vai gerar uma tração na parte direita, certo? Essa aqui é a força horizontal distribuída. Caso o seu pilar esteja, né, sobre alguma solicitação de força horizontal distribuída, você consegue também lançar aqui que ele vai conseguir gerar o momento de primeira ordem e depois o momento de segunda ordem, certo? Aqui o que é o topo do pilar e a base do pilar, mas vamos lá então lançar aqui a nossa seção. Aqui são alguns coeficientes, vou falar melhor depois o que significa cada um deles. Eles já vêm com esses valores padrões aqui, por enquanto a gente vai manter. E aqui a gente vai para a aba de dados do pilar. A gente tem a opção biapoiado, que é o caso mais comum, mas também a opção de engastado livre, se for um pilar ali meio que único, né? Tiver engastado ali e livre na parte de cima. Um FCK aqui de 25 MPa. Comprimento, qual que é o comprimento do pilar? 3 metros, 360, 300 centímetros, certo? Vou definir aqui a seção então. Seção, eu vou definir uma seção retangular bem simplesinha, só para a gente começar a entender, certo? 30 por 19. Aqui ele já lançou a minha seção 30 por 19. Você pode lançar qualquer uma das outras seções, ou então a seção genérica aqui pelos vértices. Se você quiser lançar algum furo também, não vou lançar nenhum furo. E vamos lançar armadura. Eu vou lançar a armadura padrão aqui. 4 barrinhas de 10 milímetros, certo? Ok. Nossa solicitação 10 toneladas aqui. E o momento atuando no topo e na base do pilar, certo? Vou colocar aqui um momento de 0,5, 0,5, só para a gente fazer uma análise e clicar em calcular. Aqui então dá o nosso resultado. Vamos dar uma olhada? Resultados detalhados. Resultado estabilizou, ou seja, o pilar passou sem problema nenhum. Aqui a gente está tendo ND menos 10, por que menos 10? Menos 10 aqui e vezes 1,4, menos 14, né, no caso. Menos 14. 0,7, momento de primeira ordem, que é esse 0,5 vezes 1,4, certo? E aqui também tem algumas outras informações que são o momento máximo de segunda ordem, é o momento máximo que o pilar teve, né, na direção ali MX de segunda ordem, e o total, que é a soma do primeiro de primeira ordem com o de segunda ordem, certo? E aqui na direção Y. Aqui tem o índice de SBOTs, né, em torno de cada um dos eixos, 55 e 35. E aqui a gente consegue ver ao longo das iterações como que foi o desenvolvimento dos momentos em cada elemento do pilar. Como assim? O pilar ele é dividido em várias seções, certo? O programa usa o método geral, então ele divide o pilar em várias seções. Essa quantidade de elementos são a quantidade de seções que vão ser divididos o pilar. Quanto mais longo o pilar, né, quanto maior o comprimento, é mais desejável que você aumente essa quantidade. Eu deixei um valor padrão de 20, que é um valor que obteve bons resultados aí, certo? Então aqui significa que a cada seção, aqui a gente tem o valor de momento em cada seção do pilar. Vou aumentar aqui a iteração, primeira iteração. Aqui a gente consegue ver o desenvolvimento do momento de segunda ordem, certo? Ao longo do pilar. Esse aqui é o MXD e aqui é o MYD. A gente consegue ver também, né, que como na direção ali em torno do eixo X o pilar tem uma menor inércia, maior índice de SBOTs, ele obteve um maior momento de segunda ordem, certo? Aqui então a gente consegue ir aumentando as iterações. Se você quiser ver a última já, coloca um valor grande, por exemplo 20 aqui, por exemplo, e ele já vai para a última. Ele limita aqui para a última iteração. Foi 7 iterações no nosso caso. A gente consegue ver aqui ó, o momento máximo ali 0,79, que no caso 0,8 foi arredondado, certo? Aqui
para 1,47. Então a gente sabe que o pilar estabilizou, deu tudo certo. E também a gente consegue ver como que foi o momento máximo ali que aconteceu e como que ele se deu, certo? Vou colocar aqui então, para a gente analisar, um pilar engastado livre. Vou colocar um momento no topo de 0 e de 0, certo? Vou ficar para analisar. Ó, para pilares com coeficientes BOTs maiores que 90, é necessário definir o coeficiente de fluência, conforme a tabela 8.2 da NBR 6118, de 2014. O que significa isso? Conforme a NBR de 6118, pilares com índices de BOTs maiores do que 90, você precisa definir esse coeficiente de fluência. Esse coeficiente de fluência você consegue obter ele através da tabela 8.2. Ele, por padrão, vem zero aqui, mas para pilares, né, com índice de BOTs maior que 90, é obrigatório você inserir esse valor aqui para que você esteja seguindo aí a norma, certo? Mas mesmo assim a gente consegue ver aqui quais são os valores que a gente obteve. Vou colocar aqui um valor maior para ver se tem. Olha lá, aqui foi bastante interação. 21 interações no total, para ele conseguir se estabilizar, mas estabilizou. A gente vê ó, que o momento de segunda ordem foi bem grande. O momento de primeira ordem aqui de 0,7, segunda ordem 0,36, né? Praticamente metade. E isso aí acarretou nesse momento total de 1,06 na direção em torno do eixo X, certo? Para um pilar engastado livre. Esse aqui é o momento de primeira ordem, esse laranja mais fraco e esse laranja mais forte é o momento de segunda ordem, e a linha vermelha aqui é o momento total que o pilar sofreu. Esse aqui é no caso mais simples, certo? Em que o pilar é um pilar retangular, sem furo, mas você consegue também definir aqui outros tipos de seções, um pilar com furo, pilar circular, pilar com seção variável aqui. Vou fazer um outro vídeo depois mostrando como que faz. Mas o uso normal dele é basicamente isso aqui, não tem muito segredo. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato.